Boa tarde, estamos aqui com a Jeans Ganzerla, atriz que está estreando na direção, né, com Mulher Oceano, que está na programação da Mostra Internacional de São Paulo. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Neuza. É um prazer enorme falar com você, estar aqui falando sobre o meu filme. É, muita alegria também a gente estar conversando aqui com você, que eu acompanho muito seu trabalho como atriz, no cinema, no teatro, gosto muito de encontrar com você, com a Helena, assim, por aí em São Paulo, é muito gostoso encontrar essa família, aí o André também, é muito bom uma família de artistas trabalhando aí, insistindo nesses tempos que a gente está vivendo. Então, eu queria que você contasse um pouco essa história do Mulher Oceano, tua primeira direção, né? Você escreveu o roteiro com a Havana Medeiros, né? Exatamente. E como é que essa história surgiu para você? Como é que veio essa vontade de dirigir? Essa vontade de dirigir já existe há muito tempo, sabe, Neuza? Ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, ela veio crescendo e tomou uma força que eu senti que eu tinha que fazer isso, encontrasse a forma que fosse possível, de fato, assim. E a ambição não foi pequena, porque foi filmar no Japão, então é quase curioso, né? Eu queria falar sobre dois temas, para mim, bastante importantes. Um deles era o duplo. Eu sempre tive vontade de trabalhar com esses personagens que, de alguma forma, são semelhantes e que moram, talvez, em lugares opostos. Para mim, isso era quase um tema muito recorrente, a vontade de trabalhar uma mulher muito parecida, mas não é gêmea, mas muito parecida, com semelhanças físicas, mas que vivem em lugares opostos do mundo e que elas se complementam. Então, isso era uma ideia. A outra, eu queria falar do mar, que era algo para mim muito profundo. Eu sou uma pessoa que sonho com o mar, que eu tenho uma relação muito forte com o mar. O mar, para mim, ele quase vem como ele anuncia as coisas que vão acontecendo na minha vida. É uma coisa muito curiosa. Processos que eu passei, difíceis, bons, perdas, ele vem me cercando mesmo. E esse mar me vinha nos sonhos, dizendo, venha e venha dirigir, dirija, e vinha em diversas formas nos meus sonhos. Até que eu juntei essa ideia, junto com a Havana, que também queria falar sobre o duplo, e o mar também era algo precioso para ela, e a gente começou a escrever esse roteiro. Foi num processo muito veloz, assim, foi um processo muito intenso. Quanto tempo vocês levaram aí na escrita do roteiro? A gente começou a escrever mesmo profundamente 5 meses. 5 meses, exato. Foi um processo de mergulho profundo. E aí, em paralelo, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o Japão, que é um país que é uma ilha, né, cercado por águas, e o mar também no Japão é visto e recebido de uma forma muito interessante, os tsunamis, né, a força do mar e como a população reage à natureza, porque é uma população também muito ligada ao shintoísmo, então é a principal religião no Japão. E o shintoísmo, o mar, ele recebe quase uma característica de divindade mesmo. É um elemento da natureza com uma força e que as pessoas prestam reverência, prestam realmente homenagem. Então, e ao mesmo tempo eu encontrei essa mesma relação aqui na Umbanda. Eu vi a Iemanjá e todos aqueles ritos, né? Exatamente. Então, eu vi esses encontros e fui descobrindo, numa pesquisa muito profunda sobre o Japão, que também muitas palavras da Umbanda vêm do japonês. Olha, quem diria, né? Exatamente. Que esse encontro entre essas duas culturas era muito mais forte do que eu imaginava. Então, para mim, a natureza e o mar, sobretudo, eram elementos centrais nesse argumento, nesse filme. E aí comecei a escrever com a Havana, num processo muito rápido. Fiz uma pesquisa de locação muito profunda em relação ao Japão. A gente queria mostrar também a cidade, queria mostrar Tóquio de uma forma não óbvia, e também a sua beleza, né, porque é uma cidade muito fotogênica. E, em paralelo a isso, eu fui descobrindo também o universo que tinha por trás de tudo isso. As amas, que eu já conhecia, e que eu comecei a me debruçar sobre elas, estudar. Aquelas velhinhas mergulhadoras, né? Que são tão ágeis, né? Tão incríveis. Porque elas pegam mariscos, né? Exato.
São mulheres que começam a mergulhar, às vezes, com 7 anos de idade, e elas aprendem observando uma outra ama, e não existe uma escola de amas, olhando através da observação que se aprende, né? Uhum. E elas vão mergulhar até 80, 85 anos. Não, e é incrível que sem balão de oxigênio, sem equipamento, né? Só no fôlego que elas mergulham, né? Exatamente, sem nenhum instrumento, sem cilindro, sem nada, elas mergulham a 30 metros de profundidade, vão com uma cordinha presa a uma boia, né? E lá elas sobem com oxigênio, prendem oxigênio e sobem, tem toda uma técnica, mas é algo muito primitivo e também muito, muito belo, e são mulheres muito fortes, e a relação delas com o mar, e tudo isso foi assim, né? Foi enriquecendo esse roteiro e a ideia, e, sobretudo, eu queria falar do feminino, queria falar dessa força da transformação, da vontade de se transformar, de se conhecer, e da mulher, de fato, encontrar sua verdadeira essência. É um pouco sobre isso o filme também. E falar dessa mulher, que é o outro duplo no Rio de Janeiro, que ela é a própria essência, ela é o próprio, de uma certa forma, essa conexão com o mar. Então, são duas mulheres que vivem em lugares opostos, são semelhantes, mas que se complementam de alguma forma na sua essência. É um pouco sobre isso, assim, o filme. Eu acho que é muito interessante que uma é a Hannah, né, que está em Tóquio, outra é a Ana, que está no Rio de Janeiro, né? E você faz os dois papéis, dirige. Como é que foi esse acúmulo de você fazer 2 papéis, dirigir, enfim, como é que foi essa produção toda? Nasceu de uma forma tão orgânica, primeiro pensando nesse personagem, escrevendo ele, cada diálogo, e acompanhei todo o processo da tradução, porque eu fui meio com um ator japonês, falava inglês, então o roteiro foi todo traduzido para inglês. Então eu fui acompanhando todos os detalhes do projeto como um todo, que atuar para mim foi quase uma extensão natural. Era a parte, entre aspas, mais fácil de tudo isso, porque eu fui concebendo essa mulher dentro de mim. Quando eu comecei a conceber o filme, ela já foi nascendo dentro de mim. Então, isso era a parte boa. Não quer dizer que não fosse uma grande... Estou com uma filhinha de 3 meses. Estou ouvindo ela aí. Se você quiser trazê-la, André... Ela pode fazer parte da família. Pode. Uma família de artistas. Exato. Eu apresento aqui para a Neuza, aluna. Pode trazer, por favor, querido. Traga a nossa querida, dessa família tão incrível que vocês são. Aqui, olha, o André, oh, meu Deus do céu. Oi, André. Olha, não tô te ouvindo. Olha a Luna. Quanto que ela está de... Olha, 3 meses. Nossa, mas é uma pitotinha. Oi, querida. E ela tem tal livro demanda, amamentação, então só quer mamar. A vida dela agora é isso, né? Exatamente, é o que o André fala, minha vida é mamar. Para ela. Não precisa não. Pronto. Eu vi. E aí, querida, eu vou voltar para poder não ficar essa parte que eu estava falando sobre atuar, né? Então, atuar no filme foi uma consequência mesmo para mim, muito natural. Você conhecia muito a personagem, você escreveu, já era uma extensão mesmo do teu trabalho, né? De criação. Exatamente. E dirigir foi esse desafio, e ao mesmo tempo prazer enorme atuar e dirigir, como muitas cenas eu estou sozinha em cena, então para mim era quase como se eu tivesse de uma forma muito orgânica assistindo a mim mesma, assim. Eu fiz alguns projetos como atriz e assistia muito o vídeo assístico junto com os diretores. Sim. Então eu aprendi a ter uma noção muito clara do meu posicionamento em relação à câmera, aos enquadramentos, ao que eu queria na tela. Então eu aprendi muito a me autodirigir como atriz, vendo meu próprio trabalho no cinema. Então eu estendi isso na última potência para uma direção. Sim. E sem dúvida. Não, e era o André que estava fazendo a câmera, né? Também. Isso Exatamente. Ajudou essa integração aí de vocês. Era uma coisa muito íntima também, essa filmagem, né? Nesse sentido.
Sem dúvida, é isso que eu ia dizer. O André me conhece muitíssimo como atriz, trabalhou comigo em diversos projetos, temos uma afinidade e uma velocidade de comunicação muito grande, então era algo muito rápido nesse aspecto, esse encontro, esse pensamento de cada quadro, de cada, né, de cada escolha no filme. E talvez o mais difícil tenha sido algumas cenas que eu precisei dirigir mais atores. Quando foi só o Stênio, não. Quando foi só cenas com um ator, era muito mais tranquilo. Mas quando eram cenas coletivas, aí me dirigiu os outros grupo, atores. Né? Aquela cena que tem uma mesa, que tem várias pessoas. A Lucélia, Gustavo. Aí sim era mais desafiador. Nesse sentido, o coletivo, para mim, era mais difícil. Ela está com ciúminho da mamãe. Está com ciúminho da mamãe em cena. Exatamente. E também eu acho interessante no filme como vocês fotografam os lugares, né? A tua personagem ela tem muita a integração, cada uma no seu lugar. Aqui está em Tóquio com a cidade, aqui está no Rio com a cidade também, né? Só um momentinho, Luminha, que a mãe vai passar você para outro TT. Eita! Ver se ela fica mais calma, porque ela quer atenção integral aqui. Desculpa, Neuza. Pronto, pode falar, querida. Então, eu acho interessante como no filme as duas personagens, a Hana em Tóquio, como ela se relaciona com a cidade, com os ambientes que ela percorre, e da mesma forma a Ana no Rio de Janeiro, né? Tem toda a geografia de cada lugar faz parte de tudo da essência de cada personagem ali, né? Exatamente, você disse tudo, é exatamente isso. Isso foi meio pensado, sobretudo o Japão, assim, eu queria esse Japão que também a geografia fosse também um elemento fundamental na estrutura do filme, assim, a própria plasticidade e que cada local contasse um pouco da história da Hana de alguma forma direta ou indireta. E o Rio também, porque é uma cidade que eu amo, uma cidade que eu nasci, eu tenho uma relação muito profunda com o Rio e o mar, né? E esse mar que também é visto de um outro ponto de vista, né? De uma nadadora, né? E essa conexão entre esses dois mundos, entre o Japão e, na verdade, sobretudo Tóquio e o Rio de Janeiro. E Tóquio, assim, é uma cidade muito moderna, muito high-tech, né? Muito, aquilo tudo te enche os olhos. E o Rio tem aquela coisa do mar, das montanhas, né? Que está fazendo parte disso também, né? Exato. E Tóquio é uma mistura, porque ao mesmo tempo que é high-tech, tem aquela multidão, você vê naquele momento que ela vai encontrar o amigo, né? O Yukihiko, na travessia, ele não para de passar a gente atravessando e tudo, andando de um lado para o outro. Ela é uma cidade também, ao mesmo tempo, meio estranha, mas ela tem uma coisa meio austera, meio riquíssima, né? O Japão é riquíssimo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa mais austera, mais simples. Se sente às vezes nos pequenos bairros como se fossem vilarejos. É uma mistura, ela tem essa grandiosidade e ao mesmo tempo algo intimista, que eu acho que tem a ver com o povo mesmo. O japonês é um povo bem interessante. Que a gente tem uma referência de japonês dos nossos nipo-brasileiros, né? E eles são nipo-brasileiros, eles não são japoneses, né? Então, quando você vai para o Japão, que você percebe a diferença que é, né? O Brasil já entrou neles há muitas gerações, né? É outra coisa o Japão real, né? É verdade. É verdade. E na época não existia pandemia, desculpa te interromper, não existia pandemia. Não você tinha, vê as máscaras todas, porque é um hábito deles usar a máscara. Então, até eu revendo, gente, essa máscara agora é uma coisa banal, é normal, mas na época, quando eu cheguei, eu era surpreendente, você via máscaras e máscaras e máscaras, e eles usam máscara por uma série de motivos. Tá com gripe, qualquer coisa assim, né? Tá com gripe, tudo. É uma proteção em todos os aspectos. E agora, né, faz parte da nossa realidade mundial. Quando você filmou lá no Japão, que época que foi? Foi no outono, foi final de novembro de 2018. 2018, nem sonhava em pandemia, né? E agora ficou, nada. A máscara ganha outro significado, né? Exato. Bom, e você teve conversando com a tia Neuza, né?
Oh, meu Deus, a tia Neuza vai te Ela tá dar conversando com a folga gente. já. E você teve em alguns Não, não tem festivais, problema. né, fora do Brasil com o filme, né? No Porto Fame, né? Qual mais que você Exato, teve? querida. Foi, Então, foi, a gente foi. estreou no Festival dos Estados Unidos, estava em Providence, Ah, em foi o Providence. 28º Festival em Providence, latino-americano, 28º Festival Latino-Americano de Providence. Depois nós fomos para o Porto Fame, International Film Festival, e lá o filme ganhou o prêmio de melhor filme. Uhum. Ele veio para a mostra agora, a gente segue para um festival em Trieste, na Itália, que é o 35º Festival Latino-Americano de Trieste, e agora no final do ano deve ser lançado o filme no Brasil. Poxa, muito legal. Ainda deve página. Legal. Bom, Circularemos um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. é mais ou menos. Então, o pessoal que tiver a fim de ver, ele vai estar na plataforma da mostra online, vai ter uma sessão num Cine Driving no dia 1º de novembro também, quem gostar dessa tipo de sessão. Então, ó, eu vou te deixar, É uma deixar experiência você com a única, aluna. imagina, Te agradeço muito a imagina. atenção, sei que não é fácil com um bebê tão pequenininho e desejo muita sorte para Prazer você, Jim. Imagina, aquele prazer é todo meu. E, de fato, são 2 nascimentos, né? Nasce a minha filha há 3 meses e nasce a obra logo junto, né? Então, o filme é um segundo filho, não deixa de ser. E eu convido, sim, os espectadores que quiserem puderem assistir no drive-in, que vai ser uma experiência única, né? Você Muito assistir legal. num drive-in, que daqui a pouco também não vai deixar de acontecer nos drive-ins, os cinemas vão voltar. Estou Então, voltando, é já uma é. experiência ótima. Muito bom. Então, tchau para vocês. Muito É obrigado, isso, Jim. querida. Obrigada a você, Neuza. Um beijo grande. Beijo, beijo para vocês. Beijo, querida.